Olá, que Deus possa abençoar você de uma maneira poderosa, de uma maneira especial. Nós vamos ter mais uma mensagem, mais uma reflexão, falando sobre o mistério, o poder de Deus, que envolve o castiçal sagrado. O castiçal que é a luz dos sete Espíritos de Deus. E eu vou falar um pouquinho a mais sobre o mistério do castiçal. Quem está acompanhando as mensagens do bispo, quem está acompanhando, já ouviu o bispo falar sobre o mistério do muro, divisão, o mistério da cama, do quarto do profeta, né? O quarto que Sunamita preparou para o profeta. Já ouviu o bispo falar sobre o mistério da cama, da mesa, da cadeira e o mistério do candeeiro, o castiçal, que é o sete Espíritos de Deus, que o profeta, né? O profeta Eliseu orou e profetizou. Primeiro ele profetizou que Sunamita ia ter um filho, e ela teve. O filho morreu, ele orou diante do castiçal e o filho ressuscitou. Você precisa ter, irmão, na sua casa o castiçal. É um sacrifício? É. Mas você precisa sacrificar. É melhor sacrificar e ter na sua casa o castiçal sagrado do que ver seu filho nas drogas, do que ver o marido fora de casa. É melhor, vou deixar aqui, é melhor a pessoa sacrificar e ter o lar abençoado, ter a família abençoada, do que deixar, que nem o pessoal fala, né? Deus dará. E aí a inveja entra, a macumba entra, a feitiçaria entra e destrói a vida, o casamento. Então você precisa ter na sua casa o castiçal sagrado. E não é como objeto decorativo. Vários irmãos mandam mensagem: bispo, onde que eu compro? Eu quero comprar para me colocar lá em casa. Eu achei bonito. Não é um objeto decorativo. Representa o poder de Deus. Por isso que é um sacrifício, é uma campanha de oração, requer um sacrifício. O bispo está consagrando, vários irmãos vão receber neste mês de outubro o castiçal sagrado, para colocar no altar da sua casa, no seu altar de oração, para você colocar o óleo, para você ungir. Eu vou dar o estudo completo, cada mensagem eu vou falar um pouquinho mais, e você precisa ter. O bispo já está em consagração, consagrando vários castiçais, que em breve eu estarei entregando no Santuário dos Milagres para os irmãos que estão na campanha, fazendo o seu sacrifício de fé para Deus mudar a história. Hoje eu quero falar sobre a oração e a revelação de Deus que foi dada a Eliseu através do castiçal sagrado. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis. Eu vou ver se eu seja breve para não... Apesar que eu não consigo trazer uma mensagem se não aprofundar nela. Mas eu não gosto de trazer mensagem no YouTube muito grande, mas eu preciso contar a história para você. Nem que eu conte uma parte agora, depois a outra parte. 2 Reis, capítulo 6... versículo 8. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Eliseu, revela os sonhos do rei da Síria. Eliseu recebe revelação de Deus sobre os sonhos do rei da Síria. Tem Bíblia que fala, Eliseu adivinha. Não é que ele adivinhava, era Deus que revelava a ele o que o rei da Síria estava tramando contra o povo de Israel. Diz assim: e o rei da Síria fazia guerra a Israel. Apesar que nós estamos agora uma guerra lá em Israel contra o Ramá. Estamos orando porque a Bíblia diz que Deus abençoa e prosperam aqueles que oram pela paz de Jerusalém, pela paz de Israel. Salmo 122 fala. Então, o rei da Síria estava guerreando contra o povo de Israel. E consultou com o seu servo, dizendo: em tal
estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel dizendo: guarda-te, que passe por tal lugar, porque os sírios desceram ali. E pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, e não uma e nem duas vezes. Deixa eu falar um pouquinho para você. Nós vamos ler e vamos ter uma reflexão. Tudo que o rei da Síria tramava na sua cama, no seu leito, contra Israel, Deus revelava a Eliseu diante do castiçal sagrado. O quartinho dele não tinha o castiçal sagrado? O quarto dele dormir não tinha um castiçal sagrado? Então Deus revelava a ele tudo que o rei da Síria estava tramando. Então o rei da Síria falava: nós vamos colocar um acampamento em tal lugar. O nosso exército vai para tal lugar. E mandava a tropa para lá. Eliseu mandava um recado para o rei de Israel, falava: rei, não passe em tal lugar não, porque em tal lugar estarás o exército da Síria. E o rei mandava soldado conferir, e o soldado ia lá e realmente conferia. O exército da Síria está em tal lugar. No lugar que o profeta de Deus falava. É mistério de Deus, irmão. O castiçal representa o Espírito de Deus, a luz para iluminar os seus caminhos. Deus quer te dar essa revelação, você pai, para você conduzir teus filhos. Deus quer te dar essa revelação para você conduzir sua vida financeira, sua vida sentimental, para que os seus planos venham ser realizados, para que as ações dos inimigos contra você, presta atenção, Deus quer te revelar para que a ação dos inimigos contra você não venha te atingir. Não venha te atingir. Tudo que o rei da Síria tramava contra Israel, Deus revelava a quem? O profeta, diante do castiçal. Diante do castiçal. No seu quartinho de guerra. No seu quarto de oração. As coisas de Deus são mistério que não tem como o bispo explicar. Versículo 11. Então se turbou com esses incidentes o coração do rei da Síria. E chamou os seus servos. E lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? O rei da Síria ficou perturbado, falou: tem uma coisa errada. Todo acampamento que nós fazemos para pegar o povo de Israel, nós não conseguimos, e eles vêm, nos atacam e nos ferem. Temos alguém aqui como traidor, que é de Israel, que está falando com Israel, com o exército de Israel, o que nós estamos tramando. Nós temos que descobrir. Quem é o traidor que está entre nós? O inimigo, irmão, tem que saber que é fria mexer com você. O inimigo tem que saber que é fria mexer com teus filhos. Mas para isso você precisa ter a unção de Deus. Para isso você precisa estar em comunhão com Deus. Essa campanha que nós estamos formando agora nesse mês de outubro é muito forte. Ainda há tempo de você ir para o santuário, de iniciar a campanha. Meu quarto de guerra, meu quarto de oração, meu quarto de batalha espiritual. Ainda há tempo de você formar essa campanha, ainda há tempo de você procurar o bispo ou o missionário, a equipe do santuário, para você ser preparado, ser preparada para ter um castiçal sagrado dentro da sua casa. Para Deus abençoar o seu casamento, para Deus abençoar a sua vida sentimental, a sua empresa, para que a inveja, para que o olho grande não venha te atingir, muito pelo contrário, a luz de Deus é jogar por terra a força do mal. É um mistério de Deus que não tem como o bispo explicar. Não tem como. Eu fui procurado por um senhor que estava passando uma luta na sua empresa,
E eu orientei ele a fazer um sacrifício e colocar lá na empresa dele o castiçal sagrado. Falei, você vai fazer um altar de oração e você vai colocar no seu altar de oração o castiçal sagrado. E ele era vítima de macumba. Uma pessoa que queria ser sócio dele e ele não aceitou, falou, não, minha empresa está indo bem, eu não quero sociedade. Mas a pessoa falou, então tá bom, se você passar por luto, você pode contar comigo. E essa pessoa fazia macumba para amarrar o comércio dele, para ele não ir para frente. E as coisas estavam dando errado. E graças a Deus que ele encontrou o santuário. Aí eu orientei ele a fazer o sacrifício, falei com ele, leva o castiçal sagrado, deixa lá. Coloca o óleo e você vai sempre se ungir. E a empresa dele, que estava indo à falência, começou a crescer, a prosperar. Hoje tem prosperidade, era uma, hoje já tem duas, já vai inaugurar a terceira loja dele. Por quê? Por causa do poder do Espírito de Deus. Para vencer a força do mal, as artimanhas de Satanás não conseguem ter força contra a pessoa que tem vida, comunhão com Deus. Agora o castiçal não é para você deixar como objeto decorativo. Não. Não é objeto para você idolatrar, também não. É o poder de Deus. Foi uma revelação que Deus deu a Moisés e representa os 7 Espíritos de Deus para te abençoar. Quem faz tudo é Deus. Mas Deus usa as suas ferramentas espirituais. Deus é Deus. Ele dava a vitória ao povo através da Arca da Aliança, que é na frente, no campo de batalha, que é a presença de Deus. Na verdade, quando Deus revelou Moisés lá no monte, depois você lê lá Êxodo, capítulo 25, Deus revelou Moisés lá no monte a construção da Arca da Aliança, e também do castiçal sagrado, que é o poder de Deus, que é a luz para iluminar os seus caminhos, para iluminar os seus passos, para você vencer. Então Deus revelava a Eliseu. O rei ficou preocupado. Tem alguém aqui que está nos traindo. Olha o que o servo disse. Versículo 12. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 12. E disse um dos seus servos, não tem ninguém traindo o rei. Não, meu rei. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Teve um que falou, rei, não tem nenhum traidor aqui não. Não tem nenhum traidor aqui, mas eu quero... Aí falou, mas como é que o povo de Israel sabe de tudo que nós vamos fazer contra eles? Porque toda a artimanha que nós fazemos contra o povo de Israel, nós não conseguimos ter êxito. Ele falou, calma. Lá em Israel tem um profeta. Lá em Israel tem um homem de Deus. Lá em Israel tem um homem, um profeta, que tudo que você trama, tudo que você sonha, planeja no seu quarto, contra ele, contra Israel, Deus revela a ele. Deus fala com ele, Deus mostra a ele, e ele vai e transmite para o rei de Israel. Você está entendendo? Você está entendendo? Eu já vou orar já. Você está entendendo? Deus quer revelar a você mistério espiritual. Deus quer revelar a você como você orienta seu filho para seu filho ter êxito, sua filha ter êxito, para o seu casamento possa ir para frente, para que a sua empresa possa ir para frente. Deus quer te revelar todas as artimanhas que Satanás, que o inimigo tem se levantado contra você. Mas para isso você precisa ter a unção de Deus, o poder de Deus, vida com Deus. Você precisa ter a revelação de Deus na tua vida. Você precisa ter o mistério de Deus. E é um mistério de Deus que envolve o castiçal sagrado, para revelar as lutas espirituais que estão no seu caminho. Então, meu irmão, se prepare, esteja no santuário ainda essa semana, para você adquirir o castiçal sagrado. Nessa sexta-feira,
eu estarei fazendo oração forte, sexta-feira agora, eu estarei fazendo oração forte de batalha espiritual, preparando todos para receber o castiçal sagrado. Procura o santuário dos milagres, para você participar da corrente forte de batalha espiritual. Nessa sexta-feira 13, né? Eu vou estar fazendo oração forte, o Vale do Sal, vai estar comigo o apóstolo Adande, ele estará comigo na sede, nessa sexta-feira 13, né? 13 de outubro, ele estará conosco na sede, fazendo oração forte. Nós vamos fazer oração forte com castiçal sagrado. Você vai ver Deus operando maravilha na sua vida, na sua casa, e o que estiver oculto vai ser revelado. O que estiver oculto vai ser revelado. Nessa sexta-feira, procura o santuário, para você ser preparado para a campanha Meu Quarto de Guerra. Eu quero orar por você. No próximo bloco, eu vou falar mais sobre essa mensagem. Eu vou falar mais sobre essa mensagem.